E aí, pessoal, vamos falar da nova esperança tricolor. Tem coisa acontecendo, tem coisa boa acontecendo e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, aqui no link da descrição você tem um passo a passo com um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre no link que está aqui na descrição deste vídeo e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, o Grêmio criou um trabalho que valorizou muito os volantes nos últimos anos, revelou o Wallace, revelou Arthur, revelou Jailson, revelou Matheus Henrique, revelou Darlan. E o Grêmio valorizou também, curiosamente, o lado esquerdo de ataque. Revelou Pedro Rocha, revelou Everton, revelou o PP, revelou Ferreirinha. E agora a discussão é a seguinte. Quem que o Grêmio pode colocar ali? Neste momento, o Léo Chu está ganhando espaço, principalmente com o risco do Grêmio perder o Ferreira. Possibilidade de pagamento de uma rescisão de contrato e tal, e a gente fica meio cabreiro. Pois ontem, no segundo tempo do enfrentamento contra a equipe do Brasiliense, eu fui olhar para ver um pouco mais de Jonathan Robert, tá? E agora a história que eu vou contar para vocês sobre Jonathan Robert, ela revela um pouco do que a gente pode esperar nos próximos meses, em cima das oportunidades que ele possa receber. O que a gente vai contar aqui? O histórico dele. Em 2017 ele chega ao Grêmio. 2017, 4 anos atrás. Sempre atuou, o Grêmio sempre jogou no 4-2-3-1 na base, e os times onde Jonathan Robert jogou, ele era ou o meia centralizado, onde hoje seria o Jean-Pierre, mais ou menos por ali, ou o meia pela direita. Ele nunca foi o extrema pela esquerda. Qual é a avaliação original das pessoas que trabalharam com ele? De todos esses jogadores, ele é o mais refinado no trato com a bola. Um jogador muito técnico, muito técnico. Ele é muito refinado tecnicamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não é um jogador de progressão sem a bola, e eles chamam na base o homem que arrasta a bola para o fundo do campo. Ou seja, o que difere um pouco do Everton, o que difere um pouco do PP e também do Ferreira. Por aí se tentou mais jogando como um meia centralizado, muitas vezes o meia pelo lado direito ou o extrema pelo lado direito, que fechava um pouco. Nesses jogos, por exemplo, no meia como pelo lado direito, ele jogou com o Isaac, ele jogou também com o próprio Ferreira, depois ele foi centralizado e jogou com o próprio Léo Chu, na competição em que ele foi o craque, naquela Copa Ipiranga, onde ele atuando como meia centralizado, ele foi o grande nome do Grêmio, o Grêmio campeão contra o Internacional, um gol do Léo Chu, como eu referi. Então, ele mudou bastante a forma de jogar. Ele sai do Grêmio. Ele foi emprestado, acho que por um erro de avaliação do próprio Grêmio, mas o fato é que ele foi emprestado para o Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, aquele ambiente maluco do Cruzeiro, o Cruzeiro já rebaixado, ele vai para o início da Série B do Cruzeiro, do primeiro ano lá, no ano passado, e ele joga na extrema pela direita, faz um outro bom jogo, mas a bagunça do Cruzeiro acabou determinando isso, o Grêmio pediu o retorno dele. Quando voltou, ainda no comando do Renato Portaluppi, não vou aproveitar aquela coisa, não aproveito, mandaram para o futebol português. Lá no futebol português, ele jogou muitas vezes centralizado e muitas vezes aberto pela esquerda. E aí entra a curiosidade. Ele cresceu com o pé para dentro, né? Com o pé preferencial, ele que é pé direito preferencial, ele cresce atuando com o pé direito para dentro. Ontem, ele fez uma jogada muito parecida com a jogada dos extremas do Grêmio. Ele vai em direção ao lateral, corta para dentro, bate de chapa, o goleiro pega. Ali seria um belo gol dele. Lembrando que ele concluiu bem também no primeiro tempo o chute cruzado que o goleiro pegou em cima. Ou seja, ele tem essa característica. Hoje, nas conversas que eu tive sobre isso, todos
sem nenhuma exceção das pessoas que eu conversei, são encantados com ele no sentido de dizer, ele é o mais técnico, ele tem muito boa capacidade de conclusão, é um jogador que se o time, se ele conseguir encaixar no time, ele vai ir muito bem, muito bem. Portanto, é um jogador que ainda está em formação. O que eu quero dizer com isso? Ele foi extrema pela direita, foi bem, ele foi um meia centralizado, onde eu jogo o GPR, como eu falei, e ele foi o extremo pela esquerda em pouquíssimas oportunidades. Só que nós sabemos que o extrema pela esquerda hoje, Ferreira, titular absoluto do time, corre, pode sair, pode não sair e tal. Esse jogador pode ser a esperança, porque o outro que vem vindo, que tem 18 anos, é o Zinho. É o Zinho, que agora poderia ser complicado para ele, mas se tu tiver um jogador como o Jonathan Robert, que de todos é o mais talentoso, segundo o que avaliou muitas pessoas da base, falando exatamente nisso, da capacidade de drible no jogo curto, capacidade técnica individual acima da média, ele teria também um espaço muito claro no time do Grêmio. Imagina só tu ter o Douglas Costa mais agudo e um jogador que pelo lado esquerdo vai no fundo também e também, se precisar, ele compõe como meia, ele fecha pelo lado com capacidade e inteligência de jogar algo que a gente sabe que vai ser necessário. Portanto, me veio uma luz de esperança nessa possibilidade. Um jogador que tem esse lado também de poder atuar em mais de uma função, em mais de uma posição, e tem, principalmente nas características que eu citei, como o enfrentamento 1 contra 1, a ótima leitura e capacidade técnica e a força de conclusão, a capacidade de concluir, de boa média de gols, bom, aí nós temos um jogador que pode sim ser esperança para o torcedor. É em cima dessa realidade que me parece importante da gente começar a colocar aqui. O Grêmio vai criando, a gente ficou com medo que tivesse em razão da velocidade com que o Ferreira pudesse sair daqui. Lembrando que o PP saiu agora, então Ferreira tem pouco tempo de titular, mas no caso disso acontecer, nem olhem para trás. Nem olhem para trás. Nós temos Jonathan Robert para dar seguimento a essa linha de produção de muita qualidade que o Grêmio tem e que o Grêmio apresenta para o futebol. O nome dele é Jonathan Robert e é nele que a gente aposta agora. Quer sair, Ferreira? Pode sair. Pode sair. Nós temos Jonathan Robert e a vida segue. Assim é o futebol e é assim que a gente tem que respeitar. Se o Ferreira ficar, nós vamos estar e vamos ser os primeiros a aplaudir. Mas tem que querer jogar com a camisa do Grêmio e o Jonathan Robert sempre quis. Fizeram tudo para não dar certo. Ele foi emprestado 2 vezes. Agora ele está aqui para brilhar com a camisa do Grêmio e eu tô aqui para aplaudir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.